Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Em fevereiro de 2024 foi adicionado ao catálogo da Amazon Prime um filme cuja sinopse dizia que se tratava de um homem que ficara preso dentro de um apartamento, né? O filme, inclusive, se chama Inside, Dentro. Eu falei, opa, é um daqueles filmes que eu gosto de suspense psicológico, tudo passado numa ambientação só que é estrelado pelo William Dafoe. Ele sempre faz filmes assim mais cabeça, né? Então eu fiquei bastante, eu falei, nossa, curioso para ver o que é. E realmente o filme tem mesmo uma vontade de fazer uma discussão sobre o papel da arte. Tem uma coisa assim de William Blake, né, um poeta, filósofo, um poeta meio metafísico britânico sobre céu e inferno, né, sair do inferno e atingir o céu. No caso ali, ele está tentando escapar do apartamento, vai construir tipo de uma torre para tentar chegar à luz lá na claraboia. Ele é cheio de algumas coisas, assim, querendo passar uma outra mensagem. Um pouquinho longo demais, mas tem suas qualidades. Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Claro que a gente tem que suspender a descrença, né, bastante, porque assim, trata-se de um cara que tem aparentemente um super aparato, né? Porque ele chega até a cobertura lá em Manhattan por helicóptero. E aí eles aparentemente hackearam o sistema de segurança de uma cobertura que pega o andar todo e ela mais parece uma galeria de arte do que uma casa. Ali é inabitável, né? Não é humano aquele lugar. Ele é monocromático, é estéril. Então, naquele lugar existem muitas obras de arte que o William Dafoe quer. Então aí, só que dá alguma coisa errada quando ele vai desabilitar o sistema de segurança, dá alguma coisa errada e ele acaba ficando preso lá no prédio e naquela cobertura e as pessoas que estavam dando suporte pelo helicóptero vão embora, né? E aí a gente aprende o seguinte, que ele conta uma história duas vezes, no começo e depois no fim do filme. Então essa história é importante. Diz que quando ele era criança, a professora perguntou para ele assim, o que você salvaria se a sua casa pegasse fogo? Aí ele disse que salvaria o gato, um álbum do AC/DC e o sketchbook, né, o livro de desenhos dele. Aí ele fala, eu não falei de salvar meus pais, não falei de salvar minha irmã, isso me torna uma má pessoa, né? E aí ele fala, o gato morreu, o disco do AC/DC emprestei para alguém, nunca mais me devolveu. A única coisa que fica é o scratchbook, é a arte. Ou seja, o filme vai estar discutindo, alegoricamente, através dele estar preso, esse papel do colecionador de arte, o papel da arte que vira vício, né? Porque ele está num apartamento super high-tech, cheio de bugigangas caríssimas, só que não deixa de ser uma prisão. E aí, como esse sistema de segurança foi para o espaço, né, tudo, então assim, e a pessoa dona estava viajando, a água está desligada, gás está desligado, o sistema, o termostato fica maluco, então tem hora que vai para 90 graus, sei lá, Fahrenheit, depois vai, não, Celsius, não sei, hora que o apartamento fica escaldante, hora que o apartamento fica congelante. E esse cara, então, ele vai ficando cada vez mais pirado, né? Por quê? Porque ele precisa de contato com seres humanos. Então, o único contato que ele vai ter, e é assim, né, irônico, porque tá no meio de Nova York, então tem um monte de gente perto, só que ele não tem contato com essa pessoa. Ou seja, ele está preso no mundo da arte, ele está preso naquela gaiola dourada. Só que isso se arrasta por 1h40, o filme podia ser um pouquinho mais curto, né? E à medida que vai passando o tempo, ele vai ficando cada vez mais pirado. E a gente percebe que aquela personagem, por exemplo, ela quer ser aceita, talvez como artista, né? Porque tem um momento em que ele sonha que ele conhece o dono do apartamento e o dono do apartamento dá boas-vindas para ele, né? Só que assim, né? O filme quer que eu tenha dó de alguém que estava roubando aquele apartamento. Moralmente ele já não é uma pessoa e não estava roubando para comer, enfim, né? Ele estava roubando por roubar arte e é um ladrão de auto. Você tem como
como chama? Sistema de suporte, que tem até helicóptero, querido. Então, assim, eu não consegui ter empatia por aquela personagem. O William Dafoe tá muito bom, mas tem uma hora que aí ele vai destruindo as coisas, tudo. Só que chega uma hora que toda aquela mensagem, né, de que a arte só não te sustenta, de que o luxo só não te sustenta, de que a gente precisa de contato com as pessoas, porque daí o contato que ele tem é via, como chama? Monitores de segurança. Então as câmeras estão ligadas, ele consegue ver uma moça que limpa, consegue ver a portaria do prédio, só que ninguém o vê, né? Então é aquela história, ele tá numa gaiola dourada, ele tem tudo ali, só que não tem comida, não tem, é aquela coisa. Só que isso vai falando um monte de vezes, né? E a gente tem que, assim, deixar a suspensão de descrença quando aquele alarme toca no começo do filme. Ele não toca. Para que serve aquele barulhão todo? Só para dentro do prédio? Aquilo não tem um lugar que vai para fora? Tem um aquário lá. Por mais esperto que seja, será que ninguém precisava dar comida para aqueles peixes? Ninguém vai limpar aquilo? Tem uma hora que cai um monte, mas um monte de água, porque ele aciona o alarme de incêndio. É só isso? Esse alarme de incêndio não vai registrar lá embaixo na portaria? Quer dizer então que... Será que é assim mesmo que funcionam essas coisas? Casas espertas, né? Não tem conexão com nada? Ou será que isso foi totalmente comprometido porque o sistema de segurança foi bugado? Né? Pode ter sido isso. Então poderia ter sido explicado isso para mim. Né? Eu não tenho obrigação de saber isso. O filme é que tem que me dizer. Então ele assim, eu entendi os pontos, entendi conforme ele vai progredindo, ele vai ficando cada vez mais maluco, só que assim, eu achei um pouquinho longo e não consegui empatizar em nada com aquele cara que queria roubar aquelas coisas, tá? Então assim, eu fui vendo o filme, teve uma hora que eu fiquei olhando no relógio, porque eu falei, tá, é um filme de escape, né? Chama Escape Room, né? Um drama de sobrevivência, um survival film, filme de sobrevivência, metido a pretensioso. Então é meio que uma alegoria do consumo de arte. Acho que eu preferiria que fosse com mais ação ou menos pretensioso, tá? Mas foi. Tchau.